Olá, Ferinha, tudo bem com você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você sabe como é que funciona o mecanismo da aproximação dos países globais? Você não sabe? Então se liga que você vai aprender hoje, hein? Roda a vinheta aí! Olá, Ferinha! Professor Dino Rangel de Geografia. Nós estamos aqui no estúdio de Vai Cair Neném para trazer uma dica muito importante para você. Pois é, eu fiz uma pergunta, lembra? Exatamente, esse mecanismo que ocorre entre os países, ele é denominado de blocos econômicos. É isso mesmo. Professor, o que é um bloco econômico e como funciona a dinâmica deles? Perfeitamente. Olha, o bloco econômico, na verdade, é um dos mecanismos da globalização. E você sabe muito bem que a globalização é o processo de integração, interconexão, união no sentido econômico, de aproximação econômica entre os vários países do mundo. Professor, você não falou todos, porque nem todos os países aderiram muito bem à globalização, né? Por exemplo, o Reino Britânico, né? O Brexit, a saída do Reino Unido, países sul-africanos, países da África Central, são países que não aceitaram bem. Dinamarca, por que não Suécia, que não aceitaram totalmente o euro. Então, alguns países, eles ainda não vão aceitar totalmente essa globalização. Mas, porém, entretanto, contudo, por que não, todavia, né? No geral, nós temos aí países que vão se interagir, países que vão se aproximar para fomentarem, para elevarem os seus estados econômicos. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que o bloco econômico ele é o mecanismo da globalização, ou seja, é uma forma de cada vez mais os países se interconectarem, perfeito? A segunda coisa que você precisa saber é que bloco econômico é a união, né, de países, bloco, grande conglomerado de países que visam o quê? Fortalecer o seu poderio econômico, tornar em comum aspectos de sua economia. Perfeito isso? Quando nós falamos de blocos econômicos, antes de entrarmos diretamente nos principais tipos de blocos, precisamos saber suas etapas de formação. É o que, professor? É isso mesmo. Os blocos têm 5 etapas de formação. Cada etapa posterior, ela vai possuir uma etapa anterior. Por exemplo, a fase de número 1, ela se chama ZLC, Zona de Livre Comércio. É quando os países, eles querem levar suas mercadorias uns para os outros e eles dessa forma vão tentar o quê? Diminuir ou eliminar as chamadas taxas alfandegárias. Um exemplo fácil. Vamos supor Canadá, México e Estados Unidos. Vamos supor que Canadá tenha um produto, né? E ele queira passar esse produto para o México, quer vender lá. O México vai comprar o produto por R$5. Mas tem a taxa de juros. Vamos supor que a taxa fosse R$2,50. Ou seja, o produto que está no Canadá chegaria ao México por R$7,50. Mas não nessa interligação, nessa zona de livre comércio, essa taxa ela é eliminada ou diminuída. Ou seja, o produto que era R$5 chegará pelo mesmo preço ao México. A segunda fase é a união aduaneira, ou seja, quando os países dentro de um bloco econômico, eles criam a TEC. O que é a TEC, professor? Tarifa Externa Comum. Por exemplo, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Eles têm um produto, né, em comum que a Alemanha, que é um país que pertence a outro bloco, queira comprar. Então, se a Alemanha quiser comprar esse mesmo produto no Brasil ou na Argentina, quiser pesquisar, esses 4 países vão estabelecer entre eles uma tarifa comum. Por exemplo, já que eu falei do produto, o produto era R$5. Lembra do exemplo anterior? Muito bem. Ele pode comprar o mesmo produto por R$5 no Brasil, R$5,50 na Argentina, mas a taxa de juros será a mesma para todos os países. Isso para evitar que haja uma concorrência, uma quebra de singularidade entre os países dentro de um bloco. Perfeito? A terceira fase é o mercado comum. Se liga, hein? Ei, Ferinha, se na sua casa tem aquela bendita muriçoca aí, você tem muito mato aí, com certeza barato escorpião, que é isso, professor? Mas é isso mesmo. Você já usou SBP. Com certeza você lembra do SBP, né? Aquele baigon que mata toda essa morrinha. Exatamente. Bens
pessoas e serviços. Professor, me liguei na brincadeira. SBP, serviços, bens e pessoas. Ou seja, na fase de mercado comum é quando as pessoas, mercadorias e serviços circulam livremente entre os países. É o caso da União Europeia. Já a quarta fase vai se caracterizar como a União Monetária. Ou seja, é quando os países, além de já terem uma tarifa, diminuída, uma taxa alfandegária já eliminada, eles têm uma tarifa externa comum para países de fora e nesse país, ou nesse bloco, eles já têm livre circulação de bens, pessoas e serviços, haverá uma moeda única. Ah, professor, a criação de um Banco Mundial, a unificação da moeda. Perfeito, é o caso da União Europeia, que tem o euro. E qual seria a quinta e última fase? A chamada unificação política. Ou seja, se nós temos todas as fases anteriores, o que está faltando agora? A hierarquia total, o poder total, de todos em uma única organização. Cientes disso, do que é um bloco econômico e de suas fases de integração, agora vamos falar dos principais blocos econômicos. Se liga aí, ferinha! Primeiro bloco, o bloco mais antigo do mundo, 1948, sua formação com Bélgica, Holanda e Luxemburgo, o Benelux. Estamos falando da União Europeia. É isso mesmo. A União Europeia é o bloco que tem mais países, 27 países, na teoria, porque o Reino Britânico, como eu bem falei aqui, ele saiu da União Europeia dia 26 de junho de 2016, está se consolidando agora essa saída. A União Europeia é o bloco que vai surgir para confrontar a economia estadunidense do período pós-guerra mundial. Quais são os aspectos importantes atuais que eu preciso saber? Primeiro, a política de imigrantes. A Alemanha e Itália, por ter populações idosas, abriram seus territórios para receber as correntes migratórias. Porém, Hungria, Áustria e Grécia, por sofrerem repressões econômicas, são países que também não querem aceitar a corrente islã, na guerra da Síria, por exemplo, eles fecham o cerco para receber essa população, tá certo? Outra questão importante é exatamente o Brexit, a saída do Reino Britânico, porque a Inglaterra, o Reino Unido, possui uma história fortíssima e ideológica. Cristãos e protestantes, historicamente a Inglaterra não recebeu muito bem a questão dos islãs em seu território e também para não perderem a questão da autenticidade histórica da libra esterlina. Então esses são fatores fundamentais. Mercado comum do Sul, o Mercosul. O Mercosul formado na tese, na sua base, por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, se formou em 93 com o Tratado de Assunção no Paraguai. É um bloco que deveria ser um mercado comum, mas na prática é uma união aduaneira. Por quê? Existem algumas problemáticas. A primeira delas, entre Brasil e Argentina, a questão da linha branca e dos produtos têxteis. Ou seja, a Argentina reclama do Brasil porque os preços dos sapatos chegam muito mais caros no Brasil, da mesma forma que os brasileiros reclamam da Argentina porque o preço de linha branca, eletrodoméstico, chega muito mais caro. Ou seja, há uma rivalidade que vai além do futebol, uma rivalidade entre Brasil e Argentina. Outra problemática é a questão de Paraguai e Uruguai, que são países que reclamam por não terem a mesma eficácia, a mesma importância que Brasil e Argentina. E o terceiro fator importantíssimo é a questão da Venezuela, que tem entrado anteriormente no bloco econômico, mas é por ter baixado o preço do seu petróleo, foi excluída desse mercado. Outros blocos também merecem muito destaque, como por exemplo, o Livre Acordo de Comércio da América do Norte, o NAFTA, que hoje é o UMSCA, exatamente. Estados Unidos, Canadá e México formam a chamada Zona de Livre Comércio, onde os Estados Unidos levou por muitos anos o seu poder total sobre o território mexicano por ser mão de obra mais barata e terreno também mais barato. Hoje, o México já cria sua própria aliança, a Aliança do Pacífico com países como Peru, Colômbia e Chile, para fomentar sua competitividade a nível internacional. Outros blocos que merecem atenção, quais seriam eles? A Associação de Comércio do Pacífico. 21 países, entre eles temos os Estados Unidos, China e Japão. Nada mais, nada menos do que as 3 maiores potências econômicas
do mundo. Outros blocos seriam o ASEAN, o CAD, né, na África, mas esses que nós citamos aqui são importantíssimos, fundamentais, para que você possa arrasar nessa prova do Enem. Beleza, fera? Estamos sempre juntos e misturados pela sua aprovação. Forte abraço.